setembro, outubro, do nada, elas apareceram em casa. Ela e a minha mãe, sem as crianças. E eu tô lá tomando banho e eu escutei assim, ó. Eu falei, esse daí é da minha mãe. Ou é minha mãe ou é ladrão. Era Eu minha espero mãe. que seja minha mãe. Saí lá, era minha mãe e ela. E apareceram... As duas do nada. Porque não é que elas saíram de São Paulo para São José, elas saíram quanto tempo de 3 horas. São 3 horas. Né? Geralmente se programa um pouco mais para viagens longas. E qual foi o motivo de as duas irem para lá? Era a semana do saco cheio, a Nájila era estagiária numa escola. Foram passar uma um semana final com vocês. um final de semana. Na verdade, a Nájila veio pedir socorro pro meu pai, que eu chamo de pai porque é o pai dela. E para ela poder vir morar com ele. Lá em São José dos Campos. Lá em São José. Ela se dava bem com o pai? Sim, até esse dia. E ela foi pedir para ele poder morar lá com as crianças por conta de estar insustentável a situação com o Diego. Já estava uma situação perigosa. Tanto é que ela veio na casa das minhas primas, ela falou assim, Diego vai me matar. Aí as meninas falaram assim, nossa, Nájila, para com isso, né? Não tem isso. E ela foi pedir socorro pro meu pai. Eu entendo como um socorro. Ela saiu de lá abaixo de 0. Por quê? Porque ele, segundo ela, ele humilhou ela. Falando que ela não tinha jeito, que ela só ia atrás dele para dinheiro e que não tinha como deixar ela morar lá porque ele tinha a mulher dele, tinha que pedir para a mulher dele. Então, assim, a Nájila saiu arrasada. Aquele dia ela falou, eu não vou mais atrás do pai. E ela falou, por que o Diego vai me matar? O Diego estava ameaçando ela Ele seriamente? Sempre ameaçou? Sempre ameaçou, ele sempre ameaçou. E aí, por conta... Bom, enforcou, saiu com uma foice. E entre essas idas e vindas, isso piorava mais a situação. Porque uma pessoa agressiva, possessiva, hora você tá, hora você não tá, você tá colocando fogo na brasa. E aquilo ali foi alimentando. Até a Natália falou para ele assim, para ela, Nájila, o Diego tá muito quieto. Mais uma vez, antes de sair pro trabalho, nessa última vez que ela veio mal, porque ela ficou muito mal com a conversa que ela teve com meu pai, muito mal mesmo. Mas ela não tinha voltado com o Alessandro? Ou ela estava no Não, ela já estava com ele. Já tinha voltado com o Alessandro? Já tinha voltado com o Alessandro. Então, peraí, então muito rapidamente ela foi namorar com o Diego. Sabe o porquê que ela falou não quero mais? Bom, o de sempre. O de sempre. Né? E aí ela volta... Era o prato do dia dele, o PF, pronto. E o Alessandro aceita ela voltar. Aceita, ele gosta dela, né? E aí ela volta com o Alessandro. Volta com o Alessandro. E aí o Diego fica mudo, é isso? Mudo. Mudeceu. Se preocupe quando a pessoa ficar quieta, e não quando ela está gritando. O silencioso é o pior. Porque você não sabe qual que é o próximo passo. Exatamente. Ele não te deixa dica de nada. Não. Aí Quem grita, você está olhando e falando assim, a pessoa que ela tá me trazendo todos os elementos, até para você destruir ela. Agora, se você fica quieto, você não sabe o que você quer. Você não sabe nem como movimentar. Você não sabe por onde ele vai. Sim. Uma grande tática essa. Do Diego, no caso. Né? Do Diego, no caso. Porque o Diego conhecia a Nájila com uma palma da mão dele. Ele sabia onde era o ponto fraco dela. Então, veio a Nájila, conversou com meu pai antes da Nájila ir embora. Eu conversei muito com ela. Justamente em coisas que é merecer. Trouxe ela para o meu exemplo. Falei, olha para você ver, a gente merece pouco, porque a nossa régua é muito baixa. Nossa régua de merecimento é muito baixa. Então, você acha que você só consegue aquilo, que você só merece aquilo. As mulheres, hoje em dia, na carência, elas não escolhem, elas são escolhidas. E, normalmente, quem escolhe são os abusadores. Porque sabe que a presa é fácil. Um homem abusador não pega uma mulher forte. Ele pega as vulneráveis. Tem mulheres que são fortes no trabalho, mas mais fracas emocionalmente. Tem mulheres que são opostas, tem mulheres que são mais... Como tem homens também, gente, porque tem homem também super abusado. Mas é mais natural do homem abusar a mulher mesmo. E ele vai pegar a pessoa que tem a carência afetiva mais colocada, né? E normalmente essa carência afetiva às vezes vem do paterno, às vezes vem do materno. Total, vem de casa, gente. É o que você está me contando aqui. Você é um exemplo vivo. E com coragem o suficiente e maturidade o suficiente para perceber que foi sim dentro de casa que você aprendeu
a não se valorizar. Não significa que você não ama sua mãe não te amava, nada disso. Nada só disso. que é o que a gente encontra dentro de casa, a gente replica lá fora. Sim. E só com terapia pra gente mudar, que foi o que você foi fazer. Foi o que eu fui fazer. E então, Você falou isso pra ela, ela falou o quê? aceitou numa Mas boa. aquilo que você falou, ela ouviu, mas não Não projetou. escutou. Não. Aceitou, eu dei um abraço nela. Falei, eu queria muito que vocês conseguissem viver o que eu tô vivendo agora. Foi bem isso que eu falei. Dias antes. Dias 2, antes, 3 semanas antes. Eu queria muito que vocês vivessem isso que eu tô vivendo agora. Encontrassem o que eu encontrei, porque é possível. É terapia. É se conhecer, é buscar quem sou eu, por que me falta, o que é que eu estou buscando no outro que está faltando em mim, porque tudo que a gente busca lá fora é o que está faltando aqui dentro. E se falta aqui dentro, não tem como você preencher com o outro. Quando o outro foi embora? Você está falando uma pessoa que concorda 12.000% com você, não tem nem que... Eu falo isso, gente, ninguém vai te preencher do externo, você tem que estar pronto para algo preenchido. É igual aquela frase, né? Encontrei metade da laranja. Não, gente, já é uma laranja inteira. Não, eu brinco aqui, fazendo terapia em grupo. Eu já tive uma relação ruim pra caramba. Eu só descobri que eu tinha que melhorar em terapia para eu encontrar a relação que eu tenho hoje, que é uma relação estável, feliz. É porque você olha e fala assim, ninguém vai. Mas só que você fica procurando alguém que... E você só encontrou alguém porque você se curou. Mas com certeza, foi a terapia que me preparou para eu ter a minha relação. Tanto que eu falo várias vezes aqui no programa, eu fiz terapia na época certa, eu fiz terapia na década entre os 20 e os 30 anos. Sim. Que é aquilo que vai te projetar para o resto da vida. Para o resto da vida. Mas daí a Nájila, ela volta para lá. Isso em outubro. Em outubro. Volta para lá com o Alessandro, né? Belezinha. E o Diego... o Diego... o Diego quietinho. A Natália ainda falou, o Diego tá muito quieto. Ela contou assim, quando ela falou pro Diego, não dá mais mesmo, chega a voltar, o que ele falou? Quieto. Catou as coisas dela, que estavam lá na Pedra, Conceição das Pedras, levou para São Lourenço. Detalhe. Nem jogou fora, quebrou nada, entregou tudo inteiro, não cortou roupa, nada. Nada. Nossa, ele estava com a loucura bem... Ele já estava arquitetando. Detalhe. É premeditado mesmo. Todas as casas que a Nájila morou, ele tinha cópia da chave, que quando ela foi para casa dele, ela descobriu. Como é que ele conseguiu uma cópia da chave? Nós também gostaríamos muito de saber. Ela pegava o chaveiro, levava lá e falava assim, abre a porta da casa da minha mulher, a minha, é isso? Tipo isso, mas como que ele conseguia pegar... são cidades machistas? Sim. Como que ele conseguia pegar a chave da casa, fazer cópia sem ela ver? É isso que a gente não consegue. Ela estava fora de casa, ele levou o chaveiro, falou, faz aí, o chaveiro fez aí. Para você ver o nível de psicopatia da pessoa. Não, e o nível de que as outras pessoas aceitam, porque o marido dela pode tudo. Imagina, não é tua casa, meu filho? Como é que eu sei que é tua casa? Sim. E aí chega no dia... Mais uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Chega na quinta-feira do áudio que ele coloca, que ele fala. Quinta-feira eu estava de manhã com ela e no final de semana ela estava com o Alessandro. Ele deixa um áudio no grupo da cidade, o Diego, no grupo da cidade, informando que matou minha mãe. Ah, não, mas aquele áudio que eu vou mostrar agora. Isso. Não, eu pensei... Não, mas antes da morte. Não, já é outubro e novembro, já é um encaixe. Tudo bem, mas ela chega lá, ele estava quieto. Quietinho, e ficou quieto. E ele vai encontrar sua irmã... E sua mãe estava na casa da sua irmã morando, não? O que aconteceu? A Nájila chamou ele para ir na festa da escola, que é onde ela gravou vídeos antes. E aí, se você... É que agora a gente não tem mais o vídeo porque ficou no Instagram dela, mas se você... E aí, ela chamou ele para vir. Ele falou que não podia vir porque ele estava em outra cidade. Ele e o Diego. O Diego, no dia do que acontecido. Não posso ir porque eu estou em outra cidade. Que é um sábado, não é? 5 de novembro? Foi no sábado, 5 de novembro. E aí a Nájila falou pro Alessandro, bom, eu vou na frente, se o Diego não aparecer para ver a apresentação, aí você pode vir. Que horror, sim. E aí você vê o Dieguinho, sabe, naquele olhar desesperado quando o Alessandro chegou para ver se o pai dele tava? Tipo porque assim, ele sabia também que o menino tá crescendo. Tá crescendo, sabia. 8 anos. Sim. E isso eles vão embora para casa da Nájila.
A Nájila, minha mãe liga pra Nájila e fala assim, ô filha, você pode vir aqui fazer minha unha? Porque eu vou sair à noite. Isso no período da tarde, depois que saiu da festinha, o Alessandro foi, comprou uma árvore de Natal branca com pisca-pisca rosa, que ela gostava, deu pra ela. Aí ela foi se arrumar pra ir pra casa da minha mãe, ela falou assim, eu vou pôr esses cílios aqui. Se eu morrer, eu morro bonita. Ela falou isso pra quem? Falou pro Alessandro, que estava se arrumando para ir para casa da minha mãe. Todo o crime foi na casa da sua mãe? Foi na casa da minha mãe. Não foi na casa da Nájila? Não. Tô sabendo disso agora. E ela pega e vai com o Alessandro e os meninos? E os meninos para casa da minha mãe. Chegou lá, fiz a unha da minha mãe. E o Cristiano, que é o namorado que a minha mãe foi, de 10 anos e tudo mais, tinha ficado com ela a tarde inteira. E na hora de ir embora, ela falou assim, me dá 10 beijos. Ele falou assim, ué, tá doida? Ela falou assim, porque você vai me beijar hoje e não vai beijar nunca mais. Sua mãe falou isso pra ele? Falou. Mas por que elas estavam sentindo isso? Eu acredito que quando você vai morrer, eu acho, né, que quando você vai morrer, você sabe que vai morrer. Você sabe? Será? Pressente, sei lá. E ela fala isso pro namorado dela que vai embora. Que vai sei embora. lá, vai fazer alguma coisa. Não era a casa dela. Era da minha mãe, não era a casa dele. Era a Eles casa não moravam juntos, não. tá. Isso era 5h30 da tarde. Você falou com ela? Ele saiu, a Nájila chegou. Lembrando de uma coisa que eu falei da quinta-feira, do áudio, a gente foi aniversário do meu sobrinho na quinta-feira. E a gente fez uma chamada de vídeo com elas, porque é o nosso costume, como a gente não passa junto. Na quinta-feira antes do crime? Na quinta antes do crime. Aniversário de quem? Do meu sobrinho, filho da Natália. Não, filho da Natália, tá. Aí a gente fez uma chamada de vídeo e aquela brincadeira toda, não sei o quê. E dali acabou na quinta-feira. O Alessandro estava na casa da Nájila na quinta-feira. Acabou ali. Voltamos lá pro dia. Diego apareceu do nada. Só que a gente descobriu que ele estava rondando a casa da minha mãe. Por pessoas que tinham visto ele. Que como São Lourenço é pequeno também, pessoas conheciam. O Cristiano saiu. Ele chegou para buscar as crianças. Estava combinado que ele ia buscar as crianças? Não, ele não falou que ele estava em outra cidade? Por isso que não ia na apresentação? Então essa história que saiu, pouca coisa que saiu na imprensa, que é como se ele tivesse surpreendido a Nájila com o amante dela, que é o que nós vamos ouvir, inclusive. Na verdade, ela não ia buscar nada, as crianças. Não, ele falou que ele estava em outra cidade. Era mentira, ele estava ali. Era mentira, ele estava ali. Ele estava ali, não tem como. Então, ele viu tudo antes, ele premeditou tudo ele isso. Ele viu a sua irmã saindo, o Alessandro chegando, ficou na escola. Você acha que ele ficou olhando tudo por fora? Tanto que ele sabia que a sua irmã estava na casa da sua mãe. Sim, tanto que ele viu o namorado, o Cristiano, saindo de dentro da casa da minha mãe, 5h30. Porque assim que o Cristiano saiu, ele foi buscar as crianças. Ele entra. Por que ele não entrou espera com tudo. O Cristiano sair? Porque se ele pegasse 2 homens e um, sim, não ia acontecer. O que ele fez? Ele chamou no portão, pediu as crianças. Eu vim buscar as crianças. As crianças foram do jeito que estava, descalcinho, com a roupa que estava. Ele colocou as crianças dentro do carro. Então, assim, a casa da minha mãe do lado de lá, ele colocou o carro do lado de cá. Como já era 6 horas da tarde, então a janela da minha mãe era uma porta-balcão de vidro. Dava para ver tudo. Dava para ver tudo, as crianças dentro do carro. E aí a minha mãe fechou a porta e subiu a escada gritando, Nájila, tranca a porta, Lelê, vai pro banheiro, porque o Alessandro ele tinha um apelido de Lelê. Vai pro banheiro, porque na cabeça da minha mãe, ele estava indo para pegar o Alessandro. Pelo jeito estava também, né? Sim, estava indo para pegar o Alessandro. Então ela sobe, aí a Nájila, no desespero de procurar a chave, não achou. A chave da porta? A chave da porta daqui, mas ele não entrou pela porta da sala, ele entrou pela porta balcão, ele escalou o 2º andar. Porque ele falou, eu vou entrar, ela viu que ele ia entrar na casa? Ela viu que ele ia entrar. Sua mãe? Sim, porque ele falou assim, desce aqui todo mundo pra gente conversar. Gritando, né? Gritando. Não foi nessa delicadeza não foi nessa delicadeza, não. E aí minha mãe falou... Vizinhos ouviram, pessoas saíram? Ouviram, né? Porque lá... Então, mas ninguém falou na nada. rua. Não, ninguém fez nada. Nessa hora que ele fez isso, a minha mãe entrou e trancou a porta, porque a porta tranca por dentro, não abre, não abre por fora. Só com a chave, aquela maçaneta cega. Isso. E aí subiu. No que ele subiu, ele já tinha subido. E ali naquele meio ali, o Alessandro tinha ido pro banheiro.
Mesmo Ele nem porque- chegou a ver o Diego. Não, ele nem chegou a ver, porque a minha mãe gritou antes. Então, a hora que o Diego chegou, ele já estava dentro do banheiro. Porque na cabeça da minha mãe com a Nájila, ele ia para pegar o Alessandro e não elas. Então, só uma coisa, quando ele põe as crianças no carro, que ele pega a faca? Ele já estava com a faca. Tá, porque ele também não saiu entrou que com a ele faca. entrou e saiu com a faca. Ele não entrou com nada Não entrou onde? para casa da minha mãe com Quando faca. foi pegar as crianças? Nem quando foi pegar as crianças, nem quando ele subiu. Ele não chegou matando. A faca era de quem? Dele, só que ele chegou com a faca escondida. Não, escondida. Eu digo assim, Sim. porque eu li em algum lugar também que ele teria saído, pegado a faca no carro e voltado. Ele desceu com as crianças. Para tirar as crianças da cena, porque ele sabia o que ele ia fazer. Exatamente. E ali, como ele estava trancado para fora, ele escalou e as crianças viram. E aí ele chegou e aí a minha mãe falou assim: Diego, vai embora. E ele na porta do banheiro para pegar o Alessandro. Diego, vai embora, eu vou chamar a polícia. E é aquela briga, né? Eu tô falando calma, mas eu imagino como que foi a situação. Sim. Como a minha mãe tava com a unha feita e no caixão a unha da minha mãe tava toda amassada, eu acredito que a minha mãe puxou ele de alguma forma. Ele foi e deu uma facada no peito da minha mãe. Quando ele deu essa facada, a minha mãe, com a mão no peito, foi pra janela, pra porta-balcão, gritou a vizinha da frente. E falou pra ela: Isa, chama a polícia, ele vai matar a gente. Nisso ele já catou minha mãe e deferiu, porque a maior parte das facadas da minha mãe é na nuca. São quantas? Eu vou 10 te fazer... facadas. Eu não quero entrar em detalhes técnicos que possam te deixar desconfortável, não, tá? Se eu te perguntar, você fala assim, eu não quero falar também. Foram 10 facadas Foram 10 no total? facadas, uma no meio do peito, uma no peito e as 8 na nuca. Isso é um crime de ódio terrível. É. Ele se cortou a mão, você sabe? Não sei. Era uma faca com punhal? Era punhal. Então ele sabia exatamente. Porque uma das coisas que eu já aprendi com a doutora Rosângela, principalmente, Monteiro, é que as pessoas no Anfam pegam uma faca e começa, o próprio sangue escorre e você se corta. Uhum. Uma das formas, muitas vezes, se você pega essas faquinhas de cozinha, o autor está com a mão cortada, porque escorrega. Sim. Punhal, a pessoa que usa sabe que vai. Porque ele tem uma coisa que não vai se para a machucar. lâmina. E aí você não tem um punhal. Sim, que vontade de ter um punhal. Sim. Você só tem um punhal se você tem o desejo de algo, assim, né? Então ele já foi realmente... Ele foi. Ele arquitetou. Ele tinha segurança para isso. Na hora que a minha mãe foi pedir socorro... O Alessandro no banheiro ouvia... No banheiro, ouvindo tudo. Ele ouvia, ele tentou ajudar, ele tentou ele sair? não saiu do banheiro, ele disse que ele travou, ele não teve Panicou. reação. Ele panicou. Imagina, né? O que aconteceu? Quando a minha mãe saiu e ele puxou a minha mãe, as crianças viram e começaram a gritar. De dentro do carro? De dentro do carro. Socorro, socorro. Meu pai. Mas não chama a polícia. Putz. A vizinha, que foi um anjo do céu, escutou, saiu e pegou as crianças e levou para dentro da casa dela. Aí ninguém entrou na casa. E ele vivo lá, o Diego ainda? Ele lá esfaqueando. Aí a minha mãe já tinha caído morta, ele esfaqueando a Nájila. Enquanto ele tava... Porque ele pegou a Nájila pelas costas e assim, então ele... Ele foi direto para esfaquear a Nájila, aquele papo de isso, que ele sai... já tinha pego a minha mãe. Então ele chegou para matar as duas, os três. Na verdade, ele chegou para matar, segundo ele, a minha mãe e o Alessandro. Daí Como a Nájila estava ali e o Alessandro estava para dentro do banheiro, era ali mesmo. Então eu acho que a hora que ele esfaqueou minha mãe, que aí ele falou, agora não tem mais jeito. A adrenalina já está a 1000. Ele pegou a Nájila. Porque falaram até, eu li em algum lugar que para ele não entrar no banheiro, a sua mãe se meteu no meio. Não, ele já chegou e atacou a sua mãe. Ele chegou e conversou. Foi isso que ele falou. A minha mãe falou, eu vou chamar a polícia. Aí ele foi e falou assim, você vai chamar a polícia? Perguntou para a Nájila, você vai voltar comigo? Não vou voltar com você. Você não vai voltar comigo. E foi a hora que ele foi para a porta e foi a hora que a minha mãe foi tirar. Foi a hora que ela levou a facada. Entendi. Quando ele estava esfaqueando a Nájila, o vizinho de baixo, com outro vizinho, apareceu na porta. Foi por isso que ele parou de esfaquear a Nájila. Porque aí ele foi e apontou o punhal para os dois que estavam na porta. Para os vizinhos. Os vizinhos... Vai fazer o quê? Imagina a cena de sangue. De horror. Porque depois a Natália entrou dentro da casa, aquilo estava horrível. A sua irmã levou 23 facadas. 37. Saiu em vários lugares 23. Que era 23. 37. Foram 37 facadas, 2 perfurou os pulmões. Ele deu muito golpe na cabeça. Essa parte dela que estava toda furada, porque eu acho que não entrou.
só furou. São aquelas mais leves. Ela estava com corte no supercílio, ele cortou o nariz dela, a cabeça de fora a fora cortada. E ela lutou para viver. Quando ele foi embora, porque aí ele pulou, que nem um gato do primeiro andar. Ele pulou em pé. E a Natália a Nájila não morreu. Não morreu na hora. Que foi quando o Alessandro saiu de dentro do banheiro, que parou o barulho, e ele viu, e ela foi e falou assim... Ela ainda conversa com ele? Chamou, Lelê. Lelê foi assim a última. Ela ainda continuou ali, disse que demorou 30 minutos para a ambulância chegar. Nossa, mãe. Ela viva. No caminho ela foi tendo parada, que o médico disse que ela ficou em 25 minutos em parada cardíaca. Ele falou, olha, a gente fez de um tudo para ela ressuscitar. E aí internaram na UTI, né? Foi para UTI. Nisso, a gente chegou desesperada, saímos de São José. A gente levou 4 horas para chegar em São Lourenço. Que horas vocês ficam sabendo disso? 7 horas. Porque o Alessandro liga para vocês? Ele não liga. A Natália comentou o vidinho das crianças. Ele falou assim, oi, é o Lelê. Quando a Natália falou, ela já travou. Mas no Instagram é isso? No Instagram. Porque o Diego catou o celular dele e foi embora. Ele pegou o celular do Lelê, do Alessandro. O Diego pega o celular do Alessandro e vai embora. E ainda roubou o celular do outro. Uhum, e foi embora. Acharam o celular depois? Dele, não. Do Alessandro, não. Não, do Alessandro não. Segundo eles. Mas a gente entende que teve cúmplice, sabe? Pessoas que deixou um carro no lugar e pegou do outro. Como assim? Pessoas que ajudaram. Amigos do Diego que ajudou a arquitetar a fuga. Tá. Entendeu? Eu sei nomes, só não posso citar porque... Só uma coisa, vamos só assim, daí o Diego fala com a Natália. Fala com o Alessandro, fala com a Natália. O Diego, desculpa, o Alessandro fala com a Natália, sua irmã. Sim, por mensagem. Aí ele falou, a Natália, você via que ele estava em choque, que ele não conseguia nem escrever. Ele fala o quê? Ele falou assim, sua mãe é a Nájila. A Natália fala, o quê, Lelê? O que aconteceu? O Diego entrou e esfaqueou as duas. Escreveu? Não falou? Não ligou? Nossa, nada. Que ansiedade vendo isso digitando, aquele digitando. Eu ia morrer. E na hora eu estava me arrumando para sair, eu paralisei. Quando falou isso, a hora que veio ele falando, eu já sabia que tinha dado. A gente já estava... Sabe quando você está esperando? Eu sempre falei para ela, antes delas irem embora da minha casa, que elas foram a última vez, eu falei, gente, vem embora, ele vai matar vocês.